A sua aura pode estar a incomodar os outros. Neste vídeo, falaremos de 8 sinais de que a sua aura é forte o suficiente para perturbar os outros, segundo Carl Jung. 1. As pessoas têm dificuldade em compreendê-lo. De acordo com o entendimento de Jung e da psicologia analítica, o mundo interior humano é extremamente complexo. As pessoas são geralmente reconhecidas apenas pelo seu comportamento externo e características superficiais. No entanto, se um indivíduo se aprofundou, ou seja, se integrou espiritualmente, a sua presença pode causar desconforto aos outros. Este desconforto resulta geralmente da necessidade da pessoa se conhecer internamente, confrontar a sua sombra e explorar o inconsciente. Carl Jung descreve a descoberta do inconsciente e o confronto com a sombra como um processo psicológico muito importante. A sombra representa os lados obscuros da personalidade que estão recalcados no inconsciente e não querem ser expressos. Estes lados obscuros deixam-nos muitas vezes desconfortáveis quando refletidos nos outros. Quando um indivíduo aceita e integra a sua sombra através destas explorações internas, a mente consciente alcança um equilíbrio mais profundo. No entanto, este processo pode não ser compreendido por outros em algum sentido. As pessoas podem ter dificuldade em lidar com este tipo de profundidade e complexidade interna. A sua perspectiva é frequentemente extrovertida, superficial e limitada pelas normas sociais. A sua força interior e complexidade criam muitas vezes incerteza na mente destas pessoas. A busca de uma pessoa pela identidade e totalidade espiritual pode ser muitas vezes percebida como estranha ou misteriosa pelos outros. As pessoas podem ter dificuldade em compreender o seu comportamento superficial porque está fora dos seus padrões habituais. Outro fator psicológico por detrás desta situação é este. Segundo Jung, todo o indivíduo usa máscaras sociais. Estas máscaras são estruturas que permitem que uma pessoa seja aceite na sociedade, mas podem, na verdade, fazer com que se distancie do seu verdadeiro eu. Embora as máscaras facilitem que os outros se compreendam a si próprios, também criam uma distância da verdade interior. No entanto, se tiver uma aura forte, e essa aura vai para além das máscaras sociais, os outros podem ter dificuldade em ver o seu verdadeiro eu. Carl Jung defendia que o inconsciente se torna uma espécie de fonte de luz e que esta luz afeta o mundo que o rodeia. Se esta luz for demasiado intensa para os outros, pode assustá-los ou perturbá-los. Esta profundidade no mundo interior de um indivíduo pode muitas vezes ser demasiado para os outros aceitarem. Quando uma pessoa se sente perdida na sua profundidade, pode simplesmente optar por ir embora, em vez de tentar compreendê-lo. Muitas pessoas que preferem permanecer mentalmente mais superficiais sentem-se desconfortáveis com tais profundidades e, por vezes, até têm medo delas. Quando cria um reflexo no mundo interior dos outros, isso pode ser chocante para eles. Da forma como Jung falou sobre isto, as pessoas tendem a negar o seu inconsciente, e para que alguém lhes mostre o seu próprio inconsciente, é necessário que saiam da sua zona de conforto. É por isso que as pessoas que têm dificuldade em conhecê-lo podem consciente ou inconscientemente distanciar-se de si, porque a sua presença de alguma forma traz à tona aspectos deles próprios que evitam confrontar. As pessoas que têm medo de se confrontar podem sentir-se desconfortáveis com a profundidade espiritual dos outros. Muitas pessoas evitam ir além das interações sociais superficiais, mas tem um ser que de alguma forma transcende esses limites. As pessoas não sabem como penetrar nessa profundidade, como responder, e isso faz com que tenham dificuldade em compreendê-lo. A sua presença pode ser um aviso subconsciente para eles, que podem evitá-lo. Em suma, a sua aura é tão poderosa que pode deixar as pessoas desconfortáveis ao trazer à tona bloqueios e aspectos reprimidos do inconsciente. Joe Stulte. A sua presença irradia um poder silencioso. Na compreensão psicológica de Carl Jung, a energia interior e a força psicológica do indivíduo não se refletem diretamente no mundo exterior. No entanto, se uma pessoa alcançou a sua integridade espiritual e alcançou um profundo equilíbrio interior, essa pessoa irradia de alguma forma
um poder silencioso para aqueles que a rodeiam. Este tipo de poder é independente de qualquer esforço físico ou interação verbal. Em vez disso, surge como expressão do potencial interior de cada um. Segundo Jung, o desenvolvimento psicológico de um indivíduo é possível não só através de pensamentos conscientes, mas também através da investigação das camadas profundas do inconsciente. Isto é, de certa forma, iluminar a sombra e reconhecer aspectos que foram reprimidos e que se deseja reprimir. Quando uma pessoa conclui este processo com sucesso, um poder interior emerge e é refletido para os outros de uma forma que não é diretamente visível, mas sim sentida. Este tipo de poder silencioso muda a atmosfera que rodeia uma pessoa. Por exemplo, é possível reparar numa pessoa numa sala apenas pela sua postura, olhar ou energia. Mesmo que essa pessoa não fale, os que a rodeiam sentem a sua presença. Jung afirma que o homem interage não só com os seus pensamentos, mas também com a sua energia psíquica. Carl Jung utilizou o conceito de arquétipo para afirmar que um indivíduo se liga a imagens profundas dentro de si e que, com o tempo, estas criam uma espécie de poder e influência pessoal. Por exemplo, o arquétipo do poder pessoal é moldado pelo processo de autoconsciência do indivíduo. O poder interior aumenta à medida que a pessoa descobre o seu próprio potencial, e isso cria grandeza no seu ser. Mas esta grandeza reflete um profundo equilíbrio interior e autorrespeito. Em vez de uma ostentação grosseira, tal pessoa mantém as pessoas que a rodeiam numa espécie de paz, sem as deixar desconfortáveis, mas apresentando-lhes uma presença ou carisma. Este carisma não advém do charme físico ou do excesso de energia. Advém mais de uma calma e equilíbrio interior. No entanto, este tipo de poder silencioso pode ter efeitos muito complexos nos outros. As pessoas dividem-se geralmente em dois campos quando se deparam com este tipo de energia poderosa. Alguns acolhem esse poder e percebem essa pessoa como uma figura inspiradora e poderosa. Os outros podem sentir que este tipo de poder é ameaçador e estranho. Estas pessoas, a um nível inconsciente, fogem desta energia poderosa porque não a compreendem. Segundo Jung, isto decorre do medo das pessoas de confrontarem a sua própria sombra. Porque quando uma pessoa reflete a sua força interior de forma tão clara, isso dá aos outros a oportunidade de mostrar o seu próprio potencial. No entanto, a maioria das pessoas tem medo de ver e aceitar o seu próprio potencial. O poder interior de uma pessoa toca a vida dos outros sem que lhes seja conscientemente imposto. É como um oceano, silencioso e profundo, mas a sua presença faz-se sentir em tudo. Este tipo de poder, quando não compreendido pelos outros, pode, por vezes, deixá-los desconfortáveis, porque os humanos tendem a concentrar-se na superfície das coisas com as suas mentes conscientes e passar deste mundo superficial para forças internas profundas pode, por vezes, ser traumático. Portanto, uma pessoa com uma força interior elevada pode ultrapassar os limites perceptivos das pessoas que a rodeiam. Este poder refletido nos outros tanto pode atraí-los como perturbá-los, porque a menos que as pessoas compreendam o que é este poder no seu inconsciente, tendem a evitá-lo. No entanto, este poder surge como um resultado natural da sua viagem interior e do seu processo de crescimento, e com o tempo pode inspirar aqueles que o rodeiam a descobrirem também o seu próprio poder interior. 3. As pessoas sentem-se reveladas perto de si. Na profunda compreensão psicológica de Carl Jung, os indivíduos têm muitos pensamentos, emoções e desejos reprimidos no seu inconsciente. Embora estas repressões permaneçam constantemente na superfície da vida social da pessoa, criam uma área mais sombria e invisível na sua vida pessoal. O aparecimento destes aspectos reprimidos evoca muitas vezes uma sensação de perigo. Jung diz que estes aspectos reprimidos são chamados de sombra do homem. As sombras são aspectos de si mesmo que um indivíduo esconde e evita na superfície social, a menos que se reconheça e se aceite. Embora reconhecer e aceitar estes aspectos seja crucial para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, muitas pessoas evitam encarar esta realidade.
A sua presença pode ser fundamental para revelar essas sombras. As pessoas podem sentir-se expostas perto de si porque, a um nível inconsciente, aspectos reprimidos do seu mundo interior podem vir ao de cima de uma forma que se reflete em si. Segundo Carl Jung, a menos que uma pessoa aceite a sua própria sombra, cria constantemente um reflexo no mundo exterior. Por outras palavras, os aspectos de uma pessoa que ela verdadeiramente não reconhece e aceita são vistos pelos outros de fora. Quando uma pessoa é emocional ou psicologicamente vulnerável, isso traz à tona os seus medos e ansiedades inconscientes. Isto pode ser percebido como algo irritante e uma ameaça. Quando observa estes medos inconscientes, desejos reprimidos e emoções reprimidas que os outros estão a sentir, e depois, de alguma forma, os reflete de volta para eles sentem-se expostos, porque a sua presença faz com que vejam aspectos de si próprios que não reconhecem completamente. As pessoas podem sentir-se vulneráveis quando estão rodeadas por uma energia poderosa como a sua, porque tentar mergulhar mais fundo no seu mundo interior é muitas vezes um processo doloroso. Jung diz que as pessoas vivem a usar máscaras sociais. Estas máscaras são as identidades dos indivíduos moldadas pelas pressões sociais e pelas expectativas dos outros. No entanto, se uma pessoa tiver uma aura forte, estas máscaras podem, de certa forma, desaparecer. Quando as pessoas são expostas às vulnerabilidades dos seus mundos interiores, esforçam-se mais para as esconder. Por vezes, isto pode levar à confusão emocional ou ansiedade. Quando uma pessoa se sente vulnerável na sua presença, inconscientemente ficará na defensiva ou tentará distanciar-se de si. As máscaras e os papéis sociais que uma pessoa sente ao interagir com os outros escondem, por vezes, o seu verdadeiro eu. O desejo de estar aberto aos outros desempenha um papel importante no processo de individualização de Jung. Uma pessoa deve estar aberta aos outros para descobrir completamente a sua identidade e libertar-se. No entanto, embora nem todos tenham atingido este nível, quando se começa a fazer com que outros passem por este processo, um processo difícil começa para eles inconscientemente. Os seus próprios aspectos reprimidos, bloqueios emocionais ou traumas podem surgir nas suas interações consigo. Esta é uma situação desconfortável para muitas pessoas. Algumas pessoas podem sentir uma sensação de alívio após tais revelações emocionais, pois reconhecer e confrontar as suas emoções reprimidas pode ser um passo em direção à cura psicológica. No entanto, a maioria das pessoas não está disposta a aprofundar tanto e pode ficar na defensiva por isso. Podem tentar distanciar-se de si, consciente ou inconscientemente. Muitas pessoas têm dificuldade em abrir-se emocionalmente com os outros porque isso as torna vulneráveis. A sua presença lembra as pessoas que têm de ultrapassar essas barreiras emocionais e psicológicas, o que pode ser muito desafiante por vezes. Segundo Carl Jung, uma pessoa não pode tornar-se verdadeiramente livre sem confrontar os seus aspectos mais obscuros. Mas este confronto pode muitas vezes ser desconfortável e assustador. Por isso, as pessoas podem sentir-se expostas e vulneráveis quando está perto delas. Embora isto possa, por vezes, ser percebido como uma ameaça, na verdade, faz parte do seu desenvolvimento espiritual. 4. Ouro. A sua escolha pela solidão surpreende as pessoas. Carl Jung enfatizou que o desenvolvimento individual e a maturidade espiritual são frequentemente moldados pela solidão. Esta solidão não é meramente uma condição física, é uma busca de uma solidão interior mais profunda. As pessoas estão tão focadas nas normas sociais, nas expectativas dos outros e nos seus papéis sociais na vida diária, que, muitas vezes, evitam recorrer ao seu mundo interior. Jung diz que o desenvolvimento individual só pode ocorrer quando nos aprofundamos nas nossas próprias profundezas interiores, independentemente da sociedade e do ambiente. Mas, na sociedade moderna, a solidão está frequentemente associada a um sentimento de fraqueza, alienação ou abandono. As pessoas dependem frequentemente de ligações sociais e interações externas. Por isso, a solidão pode ser uma situação incompreensível para eles. A sua preferência pela solidão
pode surpreender as pessoas que o rodeiam, pois é um comportamento que geralmente não é aceite. A sociedade define os indivíduos como seres sociais, e a maioria das culturas espera que uma pessoa se envolva em interações sociais constantemente. Por vezes, as pessoas levam para o lado pessoal quando não participa em atividades sociais ou prefere estar sozinho. A pessoa pode ter de confrontar os seus próprios lados obscuros e reexaminar emoções e medos reprimidos. A sua preferência pela solidão pode, na verdade, estar a servir de modelo para os outros. Porque se uma pessoa consegue viver em paz, no seu próprio mundo sem estar sob pressão constante da sociedade, isso pode ser uma fonte de inspiração para os outros. As pessoas têm, geralmente, dificuldade em compreender alguém que prefere estar sozinho, longe do barulho e do caos do mundo exterior. A sociedade pressiona muitas vezes as pessoas para serem constantemente extrovertidas e sociáveis. As pessoas que o rodeiam esperam uma interação social constante, aprovação dos outros e conformidade com as normas sociais. Mas a sua preferência pela solidão representa uma forma de resistência a estas pressões sociais. Segundo Jung, para que uma pessoa atinja a maturidade espiritual, deve estar sozinha até certo ponto e estabelecer uma relação pacífica consigo mesma. Esta solidão permite à pessoa compreender os seus próprios limites, necessidades e potencial, tanto espiritual como mental. Interagir constantemente com as pessoas como a sociedade espera, por vezes, não passa de um desperdício. Quando as pessoas começam a descobrir-se independentemente das opiniões e pensamentos dos outros, encontram realmente a sua própria liberdade. A sua escolha de estar sozinho reflete esse medo. Os outros podem não compreender que está em paz com a sua viagem interior, e isso pode deixá-los desconfortáveis. Quando veem alguém a adotar uma postura tão relaxada em relação à solidão, podem achar que isso é uma falha da sua parte. Segundo o entendimento de Jung, a solidão não é meramente uma fuga. Pelo contrário, é uma oportunidade de desenvolvimento individual. Quando as pessoas estão sozinhas, abandonam as suas máscaras e identidades sociais, têm a oportunidade de se descobrirem a si mesmos. No entanto, quando os outros se apercebem da sua preferência pela solidão, isso pode levá-los a questionar as suas perspectivas mais superficiais, porque a sociedade tende a confundir solidão com isolamento social. A solidão exige afastar-se do mundo exterior e ouvir apenas a voz interior. Isto parece muitas vezes misterioso ou incompreensível para os outros. Como afirmou Carl Jung, o desenvolvimento individual é um processo de descoberta interior e de autoconhecimento, independente das interações dos outros. A solidão, como parte deste processo, permite que a pessoa faça as pazes com o seu verdadeiro eu. No entanto, esta profunda viagem interior pode, por vezes, ser recebida com surpresa pelos outros, porque as normas e expectativas sociais ensinam que estar sozinho é uma deficiência social. 5. As pessoas ou te amam muito ou não te amam nada. Nos estudos de Carl Jung sobre a psicologia humana, este afirma que certas dinâmicas emergem inevitavelmente nas interações dos indivíduos com o mundo exterior. Uma dessas dinâmicas são os polos extremos nas relações que uma pessoa estabelece com o seu meio envolvente. A influência de uma pessoa sobre os outros pode ser tão forte que as pessoas ou se sentem excessivamente atraídas por ela ou tendem a evitá-la por completo. As obras de Jung fornecem uma importante perspectiva para compreender como a energia do mundo interior de uma pessoa, refletida para o exterior, é percebida pelos outros. Esta situação está na gênese da situação em que as pessoas ou amam muito uma pessoa ou não a amam de todo. A energia pessoal de uma pessoa pode ter um impacto significativo nas pessoas que a rodeiam. À primeira vista, a existência de emoções tão extremas pode parecer contrária à ordem da vida social. As sociedades modernas idealizam, muitas vezes, a moderação e o equilíbrio. Acredita-se que todos devem abordar uns aos outros com tolerância e que os desentendimentos devem ser eliminados. No entanto, de acordo com Jung, o reflexo externo da energia individual e da força interior pode muitas vezes perturbar o equilíbrio social. Quando as pessoas percebem que uma pessoa tem uma aura forte à sua volta,
sentem-se atraídas por ela, ou tendem a manter a distância. Tais extremos são evidentes não só na interação física ou social, mas também a nível emocional e espiritual. Uma aura forte é o reflexo exterior da paz interior, determinação e autoconfiança de uma pessoa. Segundo Carl Jung, por vezes as pessoas percebem uma energia poderosa nos outros como um reflexo das suas próprias deficiências. Isto deixa-os na defensiva e faz com que rejeitem a outra pessoa. Estas pessoas mantêm distância das pessoas com energia forte, porque essa energia desencadeia o seu desequilíbrio interno. Por outro lado, algumas pessoas sentem-se atraídas por pessoas que têm uma energia forte. Estar perto deles pode ser uma espécie de reforço para a sua segurança interior. Estas pessoas podem procurar alguém com um caráter forte, como uma espécie de líder, inspiração ou modelo. O conceito de individuação de Jung surge com destaque em tais relações. Quando uma pessoa conhece alguém com uma personalidade forte enquanto avança sozinha na sua viagem interior, pode inspirar-se nessa pessoa, e esta interação pode acelerar o seu desenvolvimento espiritual. Neste caso, as pessoas amam e demonstram devoção pela pessoa com uma aura forte, com desejo de se aproximar dela. No entanto, o facto de os outros gostarem muito ou nada de si pode ser um indicador não só da sua energia pessoal, mas também da profundidade da sua personalidade. Jung afirma que as pessoas não se podem tornar verdadeiramente livres sem aceitar a sua própria identidade e interiorizar todos os aspectos da mesma, tanto os escuros como os claros. Se uma pessoa alcança esta harmonia interior, cria um forte impacto nas pessoas que a rodeiam. Podem achar essa pessoa inspiradora e intimidante. Uma energia forte pode desencadear medos, emoções reprimidas e inseguranças dos outros. Haverá sempre reações extremas em relação a uma pessoa poderosa, porque as pessoas ou caem no seu feitiço ou ficam na defensiva em relação a ela. Uma pessoa que projeta força interior e determinação atrai os outros ou repele-os. Estas interações são moldadas pelo quanto os outros as conhecem e aceitam, pelas suas próprias inseguranças e pelos seus desequilíbrios internos. Compreender isto dar-lhe-á uma melhor compreensão da dinâmica dos seus relacionamentos com os outros. Seixins, as conversas profundas e significativas definem-no. Nas teorias psicológicas de Carl Jung, compreender como o mundo interior de uma pessoa se reflete no mundo exterior e nos outros é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo. A aura de uma pessoa reflete não só a sua existência enquanto ser físico, mas também a sua profundidade mental e espiritual. Jung enfatizou que não conhecia as pessoas apenas pelas suas características superficiais, mas também que as profundezas do mundo interior de uma pessoa definiam a sua identidade. Esta profundidade é revelada não só através dos pensamentos, mas também através da expressão desses pensamentos, isto é, através do discurso. Quando as pessoas têm a capacidade de ter conversas profundas e significativas, estas conversas não se resumem a transmitir informação. Isso também deixa uma impressão profunda sobre essa pessoa. Isto mostra o quão poderosa uma aura é para os outros, uma vez que este tipo de conversa define com mais precisão a identidade de uma pessoa. Uma conversa profunda não se trata apenas das palavras, mas do significado que está por detrás delas. O que uma pessoa diz é um reflexo do seu mundo intelectual e emocional. No entanto, não são apenas as palavras que uma pessoa utiliza que são cruciais, mas também os sentimentos, as crenças e as perspectivas por detrás dessas palavras. Segundo Jung, a estrutura psíquica de uma pessoa é um reflexo de cada pensamento e discurso. Por vezes, em conversas superficiais, as pessoas falam apenas sobre questões do dia a dia, enquanto em conversas profundas falam sobre questões mais universais e profundas, como o significado da vida, a condição humana e a existência individual. Segundo Carl Jung, os pensamentos e sentimentos profundos são os sinais mais evidentes da maturidade individual de uma pessoa. Quanto mais profundamente uma pessoa consegue pensar, mais significativa se torna a sua comunicação com os outros. Procura um significado, procurando respostas para perguntas no seu mundo interior. Jung
afirma que quando uma pessoa procura respostas para questões existenciais, por vezes oferece essas respostas aos outros, com o objetivo de aumentar tanto a sua viagem interior como os níveis de consciência dos outros. Quando as pessoas se envolvem nestas conversas profundas, tocam a vida umas das outras e, por vezes, encontram um ponto em comum numa busca. Conversas profundas e significativas podem, por vezes, ser desconfortáveis para as pessoas. Estes tipos de conversas exigem frequentemente que se afaste do conforto das conversas superficiais. Muitas pessoas preferem envolver-se em conversas casuais e leves no meio da agitação do dia a dia, porque as conversas profundas exigem mais intensidade emocional e esforço mental. Muitas pessoas acham assustador mergulhar em si mesmas. Por isso, em conversas profundas, as pessoas ou se distanciam para se protegerem, ou, pelo contrário, ficam completamente imersas na magia dessas conversas. Segundo Jung, uma pessoa que consegue ter conversas profundas tem uma estrutura forte tanto a nível intelectual como emocional. Algumas pessoas podem gostar deste tipo de conversa e querer ter diálogos significativos com elas continuamente. Outras pessoas podem achar que estas conversas são desnecessárias ou demasiado profundas e podem evitá-las. Estes dois extremos afetam a forma como as pessoas se relacionam consigo. Por um lado, aqueles que se envolvem em conversas profundas irão observá-lo com grande respeito, enquanto, por outro lado, aqueles que não se envolvem nessas conversas podem compreendê-lo mal ou distanciar-se de si. Além disso, as conversas profundas implicam também uma espécie de solidão e exploração interior, porque este tipo de conversa é uma experiência privada que uma pessoa geralmente partilha apenas com outra pessoa. Muitas pessoas também podem expressar medos subconscientes, emoções reprimidas ou pensamentos assustadores quando se envolvem em tais conversas. Portanto, conversas profundas e significativas podem ser tanto um processo de descoberta como de cura emocional. Na perspectiva de Carl Jung, estas conversas criam um espaço no qual o indivíduo projeta a sua viagem interior e evolução pessoal no mundo exterior. Este tipo de conversa afeta as pessoas que o rodeiam e, por vezes, pode fasciná-las e assustá-las, porque a profundidade é uma área em que nem todos conseguem entrar facilmente e que exige coragem para se revelar. E, por vezes, aprofundar esta profundidade pode ser desconfortável para outros. No entanto, quanto mais profundas forem as conversas de uma pessoa, mais clara se torna a sua identidade e melhor aqueles que a rodeiam poderão conhecê-la. 7. Vê-se por trás das máscaras. Os estudos aprofundados de Carl Jung sobre a psique humana e o inconsciente trouxeram à luz muitas verdades importantes sobre a natureza interior do homem. Jung afirma que as pessoas tendem muitas vezes a esconder as suas identidades e emoções da sociedade, do ambiente ou dos outros. Este estado de ocultação significa continuar a vida com uma espécie de máscara. As máscaras são identidades artificiais apresentadas ao mundo exterior, principalmente para fins de proteção. As pessoas querem controlar a forma como aparecem aos outros, o que as obriga a usar máscaras. No entanto, algumas pessoas conseguem reconhecer claramente as verdadeiras identidades, sentimentos e pensamentos por detrás destas máscaras. Segundo Jung, os indivíduos com uma aura forte conseguem ver instantaneamente através das máscaras usadas pelos outros, porque conseguem sentir não só os comportamentos no mundo exterior, mas também as motivações emocionais e psicológicas por detrás desses comportamentos. Muitas pessoas usam várias máscaras nas suas vidas para se adequarem às normas, expectativas e regras sociais. Estas máscaras escondem muitas vezes a verdadeira identidade do indivíduo. As pessoas usam estas máscaras para esconder os seus verdadeiros sentimentos dos outros e para criar uma certa identidade social. Mas estas máscaras são apenas um tipo de mecanismo de defesa e, quando analisadas em profundidade, são muitas vezes associadas a um vazio, a uma carência ou a um medo. Embora as máscaras possam parecer uma cobertura que protege as pessoas, também podem ser uma armadilha que as aperta, as constrange e as impede de se libertarem.
Segundo Jung, para que uma pessoa alcance a sua verdadeira identidade, deve primeiro questionar essas máscaras e ultrapassar essas ilusões. É aqui que entra em cena uma pessoa dotada de uma aura forte e de uma profunda consciência interior. Esta pessoa consegue perceber as máscaras dos outros não só pela observação externa, mas também pela intuição interna. Ver a verdade. Por detrás das máscaras não se trata apenas de compreender os outros. Também se trata de perceber as suas próprias máscaras internas. Jung afirma que as pessoas precisam de reconhecer os sentimentos e pensamentos que esconderam, reprimiram ou negaram no seu subconsciente. Quando uma pessoa toma consciência das máscaras dentro de si, consegue ver as máscaras dos outros com mais clareza. As máscaras são uma ferramenta não só para julgar os outros, mas também para os compreender melhor e ter empatia por eles. Quando as pessoas tomam consciência destas máscaras nos seus mundos interiores, percebem que outras pessoas estão a passar por processos semelhantes e podem precisar de ajuda para os ultrapassar. Nesta altura, uma pessoa com uma aura forte pode desenvolver uma profunda empatia pelas pessoas que a rodeiam. Uma pessoa com uma aura forte pode perceber estas máscaras e ajudar outras pessoas a alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmas. No entanto, este tipo de consciência tem o potencial de curar não só os outros, mas também a si próprio. As pessoas não conseguem ver completamente as máscaras dos outros sem questionar as suas próprias. Esta é uma espécie de viagem interior e requer uma forte consciência espiritual. Concluindo, ver para além das máscaras é o indicador mais óbvio de que uma pessoa tem um mundo interior profundo e uma elevada empatia. Na perspectiva de Jung, as máscaras refletem o conflito e a procura entre o consciente e o inconsciente. Quando uma pessoa percebe as máscaras dos outros, não só as compreende mais profundamente, como também dá um passo importante para superar as máscaras dentro de si. Esta consciência oferece uma profunda empatia pelas pessoas que o rodeiam e também permite que as conheça de uma forma libertadora. Por vezes, ver a verdade por detrás das máscaras pode deixar os outros desconfortáveis, uma vez que as pessoas geralmente tentam proteger-se usando máscaras. No entanto, esta consciência profunda pode iniciar um processo de evolução pessoal e ajudar as pessoas que o rodeiam. A sua energia pode esgotar as pessoas. Nas teorias psicológicas de Carl Jung, a energia humana e a vida de outras pessoas com quem essa energia interage têm um lugar muito importante. As pessoas, consciente ou inconscientemente, trocam energia com as pessoas que as rodeiam. Esta energia não é apenas física, mas também emocional, mental e espiritual. Segundo Jung, cada indivíduo tem um tipo de campo energético, e este campo está em constante interação com aqueles que o rodeiam. Enquanto algumas pessoas inspiram outras ao irradiar essa energia para o ambiente, outras irradiam essa energia de forma tão intensa que aqueles que os rodeiam podem sentir-se exaustos e cansados quando interagem com essa energia. Isto é o que é descrito como a sua energia a drenar as pessoas. Uma pessoa com uma aura forte pode fazer com que as pessoas que a rodeiam se sintam esgotadas, consciente ou inconscientemente, porque essa pessoa pode absorver a energia emocional, mental e espiritual das pessoas que a rodeiam. A energia é um aspecto da existência de uma pessoa que é invisível, mas tem uma influência poderosa. Algumas pessoas chamam a atenção simplesmente pela sua presença num ambiente, e isso tem o potencial de afetar a energia das pessoas que as rodeiam. Carl Jung observa que este tipo de energia pode ser prejudicial para os outros e que este tipo de interação pode ter um efeito desgastante, especialmente para pessoas empáticas ou sensíveis. Esta energia que drena os outros está mais frequentemente associada ao transporte de algum tipo de bagagem emocional. Enquanto algumas pessoas dão a sua energia emocional aos outros, consciente ou inconscientemente, algumas pessoas recolhem constantemente a energia emocional dos outros. Nas teorias de Carl Jung, os efeitos que este tipo de energia tem nos outros estão relacionados com a forma como uma pessoa gere o seu poder e potencial pessoal. Se uma pessoa utilizar esta energia corretamente e de forma equilibrada, poderá inspirar aqueles que a rodeiam. No entanto,
Quando esta energia é irradiada incorretamente, pode consumir outras pessoas. O efeito drenante desta energia sobre os outros está também ligado ao desejo de ajudar os outros, ou de os defender constantemente, em particular. Muitas pessoas são sensíveis às necessidades emocionais dos outros e querem carregar os seus fardos. Embora estas pessoas adorem ajudar as pessoas que as rodeiam, por vezes esta ajuda constante pode deixá-las emocionalmente esgotadas e vazias. Jung sublinha que a doação constante deste tipo de energia pode levar a pessoa a esvaziar-se de si própria e a perder os seus limites pessoais. A influência excessiva de uma pessoa sobre as pessoas que a rodeiam pode, por vezes, fazer com que os outros esgotem a sua própria energia. As pessoas que estão à volta podem sentir-se emocionalmente exaustas, e isso pode levar à perda de equilíbrio nas relações com a pessoa. O facto de a sua energia estar a drenar a dos outros está relacionado com um tipo de acumulação de energia. A energia interior de uma pessoa é tão intensa que essa energia é transmitida aos outros. E com o tempo, a pessoa que transporta essa energia pode sentir-se exausta. Uma aura forte é uma espécie de foco desta energia, e é natural que este foco tenha efeito sobre aqueles que a rodeiam. No entanto, por vezes este tipo de energia intensa pode deixar as outras pessoas espiritual ou emocionalmente exaustas. Por isso é importante que uma pessoa com uma energia forte observe os limites das pessoas que a rodeiam e equilibre as suas energias. Se uma pessoa dá constantemente demasiada energia aos outros e não gere essa energia adequadamente, é inevitável que os outros se sintam esgotados. Segundo Jung, utilizar a energia corretamente e ser sensível aos outros é um fator crítico no desenvolvimento pessoal e na maturidade espiritual. Uma aura forte e uma energia intensa exigem equilíbrio na interação com as pessoas que nos rodeiam. Quando este equilíbrio não é atingido, a interação com os outros pode tornar-se exaustiva. Isto pode ter um efeito que deixa os outros a sentir-se esgotados, exaustos e emocionalmente esgotados. Nas teorias de Jung, este uso da energia traz consigo a responsabilidade de manter a saúde e o equilíbrio espiritual de si e dos outros. Gerir adequadamente a influência da sua energia não só fortalecerá as suas relações com os outros, como também lhe permitirá encontrar equilíbrio e paz interior. Neste vídeo, falamos sobre 8 sinais de que a sua aura é forte o suficiente para perturbar os outros, segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Obrigado.